bem-vindos ao nosso quarto encontro, dedicado aos temas que abarcam o artesanato tradicional brasileiro. Meu nome é Raquel Lara Rezende, sou colaboradora da Artesol, pesquisadora, cantora e educadora. Aqui já partilhamos histórias inspiradoras do nosso imenso Brasil, vivemos lindas aventuras, viajando por entre tempos e espaços, brincando de linha, agulha, barro, pincel, madeira e formão. Tecemos sentidos e sentimentos sobre diferentes temas, como cultura, tradição, artesanato e patrimônio. E na nossa última jornada passeamos pelas ruas de rios da Amazônia. E se você está chegando aqui pela primeira vez, te convido a assistir a série completa. Os links dos vídeos anteriores você encontra na descrição deste vídeo. Hoje, toda a nossa prosa está dedicada a uma figura central do artesanato tradicional que inspira e semeia nos corações o encantamento por este fazer que envolve milhares de comunidades em todo o Brasil. Já sabem de quem eu estou falando? Os mestres e as mestras do artesanato tradicional brasileiro. Otávio Paz, um escritor mexicano que eu admiro muito, fala que o artesanato se trata mais das pessoas que dos produtos, porque o que nasce do fazer artesanal é um objeto com alma, que carrega em sua forma, seus traços, suas texturas e cores, o saber, a arte, a criatividade e o jeito de um povo. E uma parte importante desse conjunto de saberes, olhares, gestos, formas e cores do universo do artesanato é cultivado pelos mestres e pelas mestras. Você conhece um mestre ou considera uma pessoa um mestre? Você já parou para pensar o que significa ser um mestre? Na língua portuguesa, a palavra mestre se origina do latim magister, que representa uma função ou posição de referência máxima, e provavelmente teve influência do francês antigo maistre, que significava o principal. Mestre e mestra seriam, então, aqueles que são referência para outros, que conduzem, guiam e ensinam. No universo do artesanato e da cultura popular tradicional de forma geral, os mestres e as mestras estão muito presentes e são fundamentais para a sua existência, pois são responsáveis por passar os conhecimentos, os gestos, os valores e os saberes para as próximas gerações. Os mestres e as mestras sempre estiveram presentes na cultura popular tradicional brasileira e se não fossem eles, com certeza muitos ofícios, festejos e fazeres artesanais não existiriam hoje. De todo modo, foi apenas a partir do ano 2000, quando o Estado brasileiro passou a pensar e a propor políticas para a dimensão imaterial do patrimônio, que o título de mestre e mestra passou a ser formalizado junto ao poder público, sendo hoje uma medida de política pública para a cultura. O Estado do Ceará foi o primeiro a certificar o papel fundamental dos mestres e mestras populares, concedendo o título de mestre da cultura a diferentes artistas e artesãos cearenses. Podem receber o reconhecimento como mestres e mestras dos saberes e fazeres das culturas populares as pessoas cujos conhecimentos simbólicos e técnicos de produção e transmissão são considerados representativos da cultura brasileira tradicional e das expressões brasileiras. Através desse registro, os mestres e as mestras recebem um apoio financeiro mensal e se comprometem a seguir transmitindo seus conhecimentos para as novas gerações, oferecendo também experiências culturais em que os aprendizes podem viver de perto os seus valores, a ética e o seu modo de vida. O Ceará é marcado pela imensa riqueza cultural também expressa no artesanato tradicional. Lá você encontra paisagens de areia engarrafadas em pequenos vidros, as lindas rendas de bilro que enfeitam as mesas, as camas e as moças, a palha da carnaúba que vira brinco, bolsa e suporte de mesa, o couro que é transformado nos mais variados objetos, como sandálias, cadeiras, baús,
e a madeira que nas mãos dos escultores ganham forma de santo, de história e dos mais variados personagens da cultura popular. Juazeiro do Norte é o maior centro de peregrinação do Nordeste brasileiro, onde os fiéis caminham centenas de quilômetros para agradecer pelas graças alcançadas com a bênção de Padre Cícero. E lá se encontra o Centro da Cultura Popular Mestre Nosa. O nome é em homenagem a Mestre Nosa, que inspirou tantos artistas da região. Além de reconhecido por suas esculturas e estilogravuras, também era conhecido como um bom contador de histórias. Ele contava que por pouco não havia entrado para o bando de Lampião numa de suas passagens pela cidade. Só não entrou por medo do que pudesse acontecer com seu futuro, mas mesmo assim chegou a tomar uma cervejinha junto com o bando de Lampião. Mestre Nosa chegou em Juazeiro em 1912, após percorrer mais de 600 quilômetros a pé, vindo de Pernambuco, seu estado natal. Faleceu em 1984 e no mesmo ano foi inaugurado o Centro de Cultura Popular Mestre Nosa. A sede abriga a arte de mais de 100 artistas e artesãos do Cariri, além de ser um importante espaço de formação com diferentes técnicas de artesanato em madeira, barro e metal. O ofício dos mestres é, sobretudo, a criação, seja através da festa, da música ou do fazer manual. Inventam artefatos e mundos tecidos na magia da conexão com um sentido profundo da vida. Compartilham o seu fazer, tendo como principal metodologia a presença. Passam seus modos de fazer para outras gerações, que criam e reinventam o que aprenderam, fazendo com que a cultura tradicional permaneça viva e dinâmica. A legitimação do mestre artesão se faz no cotidiano, na consagração da qualidade do seu ofício, na sua experiência e na sua conduta ética. O título de mestre e mestra é dado pela própria comunidade, em reconhecimento ao seu papel de transmissor dos saberes, que, de diferentes formas, estruturam a vida coletiva. Além de dominar com precisão uma técnica, seja o entalhe, a cerâmica ou o bordado, por exemplo, os mestres e mestras demonstram um forte sentido de liderança e de coletividade, compartilhando a sua maior riqueza, seu saber fazer, mergulhado na identidade cultural do seu território criativo. Na cultura quechua, etnia ameríndia presente nas cordilheiras dos Andes, principalmente, a figura do mestre é conhecida como El Amalta, uma espécie de filósofo-poeta responsável por manter a história viva através de lembranças orais. O Amalta, ele próprio, já é o ensinamento, a maneira como vive, como se relaciona com o mundo e com a comunidade. No seio da cultura popular, no cotidiano da comunidade, os silêncios, os gestos, os cantos, o jeito de fazer cada coisa trazem um sentido, um colorido único. A forma de se sentar na calçada para bordar, de jogar a rede no rio, de se fiar o algodão. Todos esses conhecimentos que fazem parte da vida social, cultural e financeira da comunidade constituem a base que impulsiona a criação, que sempre ganha novas tonalidades a cada geração. A transmissão de saber acontece por meio da oralidade, em seu sentido mais amplo. Diferente da educação formal, que está associada ao espaço físico das escolas e à estrutura hierárquica em que o professor exerce o papel de educador, nos espaços de aprendizado artesanal, o caderno, o lápis e a carteira dão lugar aos mais diversos materiais, tão múltiplos como o próprio universo do artesanato tradicional. E o aprendizado se dá através da experiência, da observação e do fazer. No Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, por exemplo, a argila, o oleio e a pena de galinha são materiais imprescindíveis para se aprender a moldar a cerâmica à beira do forno a lenha, onde o barro é lentamente transformado em arte.
Já em Entremontes, às margens alagoanas do Rio São Francisco, como em muitas outras comunidades que vivem do bordado, o bastidor, o tecido, a agulha e a linha fazem parte do cotidiano de quem está aprendendo a bordar. Em inúmeras outras comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhas e quilombolas, é com as palhas e as fibras que crianças e adolescentes aprendem brincando a arte de trançar. E assim acontece com outras técnicas, materiais e tradições. No universo do artesanato tradicional, muitas histórias começam assim. Eu comecei de pequena, vendo minha mãe fazendo. Aprendi de tanto olhar. Quando a mãe saía, eu pegava o barro escondido e tentava fazer, e assim foi. As crianças vão brincando pela repetição, experimentando o que acabaram de ver, copiando minuciosamente o jeito de fazer. Elas vivem isso no corpo, na experiência, desde muito novas. Seja como um mestre, seja com a própria vida, o aprendizado a partir da observação e da repetição é possível porque na comunidade geralmente não existe separação entre o mundo adulto do fazer e o mundo da criança. As mães, principalmente, fazem suas atividades no ambiente de casa, então a criança brinca com os retalhos, com o barro que faz parte daquele cotidiano. Esse era o contexto mais presente nos interiores brasileiros, quando o acesso escolar não era facilitado para todos. Hoje, os contextos comunitários e familiares são diferentes, inclusive pela presença do celular na vida das crianças. Como diz a bordadeira Edna de Entremontes, em Alagoas, quando a criança está com o celular, ela esquece do mundo. Essas e outras tantas mudanças, muitas delas importantes para o desenvolvimento humano das novas gerações, têm impactado os contextos comunitários e tradicionais, principalmente em relação aos ritmos, valores, costumes e aos modos de viver. Com isso, o link com o patrimônio imaterial que os mestres mantêm vivo tem ficado meio solto, muitas vezes desconectado das novas gerações. O conhecimento artesanal de tradição é intuitivo, autoral e mergulhado nos biomas locais e nas identidades culturais brasileiras. Por isso, a convivência com a comunidade é tão importante no aprendizado do artesanato. No território chucuru, indígena, na Serra do Ororubá, no agreste pernambucano, as escolas indígenas construíram um plano pedagógico que coloca em diálogo os conhecimentos escolares formais e os saberes tradicionais chucuru. O artesanato, ou arte indígena, como preferem chamar, já que não fazem distinção entre artesanato e arte, também ocupa o espaço escolar. Nos ensinos infantil, fundamental e médio, crianças e jovens são estimulados a compreender o valor do fazer artesanal de tradição, dos objetos em si e de seu uso. Para a comunidade escolar chucuru, o artesanato é uma importante chave para o fortalecimento da conexão dos alunos com a própria ancestralidade. E isso inclui a relação das crianças e dos jovens com as matas, onde coletam a matéria-prima para a produção artesanal. A experiência das escolas chucuru nos mostra que a presença dos saberes populares tradicionais no ensino formal pode ser imensamente enriquecedor para toda a comunidade escolar e também para o artesanato e a cultura popular tradicional, que encontram novos espaços de encontro e diálogo com as novas gerações. Quando o pensamento moderno despontou, criou-se uma ideia antagonista entre o conhecimento científico e os conhecimentos populares. Hoje, cada vez mais, a sociedade tem entendido que esse antagonismo não existe. Encontramos, sim, pontos de vista diferentes que, em diálogo, podem ser muito expansivos e geniais. Em todo o Brasil, encontramos projetos e propostas que, como as escolas chucuru, têm como propósito estreitar esse diálogo dentro da escola e reaproximar as crianças e os jovens do fazer artesanal. Na comunidade de bordadeiras de Entremontes, a solução encontrada se deu em parceria com os designers Humberto e Fernando Campanha, do Instituto Campanha, em 2017.
Eles idealizaram uma escola na sede da Associação Companhia de Bordados, que acontece no contraturno escolar, onde as artesãs ensinam as técnicas do rendedê, do crochê e do tricô. A turma de 35 estudantes reúne desde crianças de 4 anos até adultos de 72 anos. Depois de quase 6 anos de escola, 10 das alunas se tornaram artesãs e compõem hoje a associação. Em Minas Gerais, Alex Teles, neto do artista popular e mestre GTO, segue difundindo a arte do entalhe que aprendeu com o pai, Mário Teles, e com o avô, GTO, em escolas da cidade de Divinópolis, mostrando que quando a educação formal abre espaços de diálogo com a cultura popular, se abrem outras possibilidades de nutrição e de fortalecimento de ambos os saberes. Outro projeto lindo, idealizado por Maria Amélia Vieira, foi o Ampliando Saberes, que aconteceu em 2019 em comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco, em Alagoas, em que artistas locais ministraram oficinas de bordado, entalhe e cerâmica para as crianças, adolescentes e jovens da rede pública de ensino. Em 2018, também aconteceu o projeto Mestre dos Saberes. Através dele, mestres da cultura popular de Pernambuco ministraram 3 meses de oficinas para alunos da rede pública, ensinando na prática diversas técnicas artísticas como a cerâmica, o trançado, a xilogravura, entre outras. Inserir os mestres nos processos educacionais brasileiros é uma grande conquista do projeto, já que além da difusão de conhecimento, ele promove a valorização da pessoa do mestre, que muitas vezes não tem instrução formal. Na cidade de Dias d'Ávila, na Bahia, a mestra Dinoélia Trindade, fundadora e presidente da Associação das Rendeiras de Dias d'Ávila, Rendavan, perpetua a arte da renda de bilro que aprendeu com a sua mãe. Mais de 2.500 pessoas de diferentes idades já estudaram na associação, que também é um ponto de cultura. Dinoélia foi a primeira rendeira do estado da Bahia a receber o título de mestra em 2019 e em 2021 recebeu o certificado como parte da Organização Internacional de Folclore e Artes Populares, parceira oficial da Unesco. E no estado do Ceará, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação criaram o projeto Escola com os Mestres da Cultura, em que os mestres e mestras assumem disciplinas optativas na rede de escolas integrais da SEDUC. Tanto os mestres vão para as escolas, como os estudantes vão para suas oficinas e terreiros. Uma das questões centrais para a salvaguarda das técnicas tradicionais é o repasse dos conhecimentos e o envolvimento das novas gerações. Pois se as novas gerações não tiverem interesse em experimentar, criar ou mesmo conhecer o artesanato tradicional, se ele não for parte da tessitura de sentidos desses jovens, não haverá motivos para a continuidade da existência desses saberes. E é importante reconhecermos que o Brasil ainda está caminhando no sentido de valorizar realmente e difundir os seus saberes culturais e artesanais. Por isso, a sua presença na escola abre possibilidades tanto para o universo cultural do Brasil, como para a experiência educacional brasileira que só tem a ganhar com esse diálogo. Nas comunidades artesãs, os ofícios tradicionais são os grandes vetores da tradição oral. E na tradição oral, a dimensão da palavra é outra, muito mais profunda e coerente com a ação e o corpo daqueles que compartilham o seu saber. Na oralidade, nos encontramos com o poder da palavra no âmbito da criação. Aqui a palavra vale ouro e ela está integrada à linguagem gestual, aos silêncios, olhares, ao ritmo que se instaura na relação dos corpos e com os instrumentos de criação. Por isso, a experiência de aprendizagem no artesanato tradicional ocorre no interior da oficina, no desenrolar da própria ação e da experimentação com a matéria-prima. A educação artesanal acontece na prática, tendo como norte a observação e a imitação do mestre e da mestra. Já na educação escolar, por muito tempo e na verdade ainda hoje,
Prevalece a ideia de que a aprendizagem se dá principalmente pelo intelecto. Foi o educador norte-americano John Dewey que trouxe pela primeira vez a importância da dimensão da experiência e do fazer para o aprendizado. A repetição é a coluna central do ensino e da aprendizagem no artesanato. Repetir inúmeras vezes o mesmo gestual sobre a matéria, seja ela barro, madeira, linha ou agulha, proporciona um estado de profunda concentração que muitos conhecem como meditação. Como diz o mestre Tiago Amorim, ceramista do estado de Pernambuco, você modela de fora enquanto está modelando por dentro. O que você está descobrindo como forma está te levando a uma nova imagem de si mesmo. É uma coisa que acalma. O barro te transporta para outras esferas, ele dá outras dimensões. É nesses novos espaços internos que o aprendiz desvela em si o seu próprio poder criador, desenvolvendo assim o seu próprio estilo, a sua própria expressão. Dessa forma, a pedagogia artesã, articulada na transmissão oral, faz emergir o que é singular em cada ser. E tem uma coisa bem interessante nisso tudo. A origem etimológica da palavra educação vem do latim educare, educere, que significa conduzir para fora. Podemos entender assim que o sentido profundo de educação tem a ver com essa presença que guia a essência do ser para a sua expressão plena. E é exatamente isso que os mestres fazem. Na pedagogia artesanal, a experiência tem um fim em si mesma, auxiliando a pessoa a ir ao encontro da sua própria essência e a reconhecer o seu lugar na comunidade. Em um bairro da cidade de Olinda, mestre Tiago Amorim guia jovens e crianças no projeto Alto da Mina a se transformarem com mãos e pés no barro. Além da cerâmica, Tiago se dedica também à pintura em tela, à escultura e à xilogravura. Busca uma manifestação de arte que toque e sensibilize as pessoas e que melhore a vida das pessoas, porque a arte é uma ação com expressão e sabedoria. Tiago compartilha com os aprendizes o seu universo habitado por pássaros, peixes e mulheres, feitos com barro e madeira. E o que a pedagogia do mestre ensina à pedagogia escolar? De uma forma geral, o professor e a professora ensinam a todos a mesma coisa, enquanto o mestre abre espaço para que o ser de cada pessoa floresça através do fazer e da criação. A partir dessa perspectiva, não existe erro nem acerto, e sim experimentação, que é a base para o desenvolvimento do humano e do artista. Há também uma outra dimensão na pedagogia do mestre que entende que o encontro com cada aprendiz também lhe traz ensinamentos. João Guimarães Rosa uma vez disse que o mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. O mestre João das Alagoas conta que o ensino da cerâmica o fez se aprimorar e descobrir o universo infinito latente na arte do barro ao acompanhar o desenvolvimento dos seus aprendizes. Para João das Alagoas, a liberdade é o segredo para a construção da base emocional interna, a partir da qual cada aprendiz desenvolve a sua elaboração. Nessa maneira de ensinar, o mestre aprendeu que cada um traz em si algo único, e isso lhe permitiu ver obras fora de série em suas palavras. Patrimônio vivo do estado de Alagoas desde 2011, o mestre João das Alagoas, reconhecido como um dos maiores escultores do Brasil, começou a fazer esculturas de barro quando tinha 6 anos de idade, inspirado nos boizinhos e presépios que via na feira da cidade de Capela, onde nasceu e vive até hoje. João das Alagoas se desenvolveu sozinho como artista e há anos acompanha inúmeros artesãos e artistas em sua oficina, muitos hoje já com projeção e reconhecimento, como Sil, Leonilson, Nena, Cláudio, entre outros.
Com suas esculturas, recriou o Bumba Meu Boi, o representando em grandes peças, com saias esculpidas em alto e baixo relevo, contando histórias do folclore, das brincadeiras de rua, dos casamentos e dos batizados, ou seja, as histórias do povo, de suas tradições e seu imaginário. Suas obras, que integram importantes coleções de arte popular, estão expostas em galerias por todo o Brasil e também no exterior, como no Museu de Cerâmica do México. João das Alagoas também foi reconhecido em concursos nacionais e internacionais e ganhou uma menção honrosa em Córdoba, Argentina. Mestra Vânia, do estado de Alagoas, passou a se dedicar ao ensino do artesanato logo no início da sua própria jornada com a arte e o artesanato. Na verdade, ela diz que não ensina ninguém a fazer artesanato. Ela simplesmente acorda o artista que está dentro de cada um dormindo. Ela desperta e indica os caminhos. Para ela, cada pessoa tem uma porção de arte, de artista dentro de si. Às vezes, o que falta é descobrir que caminho seguir. E esse caminho tem muito a ver com a relação que cada um estabelece com determinada matéria-prima. Esse é o seu papel. Ela dá condições para que as pessoas experimentem essas diferentes matérias-primas e se descubram aí. É justamente essa disposição em estar presente para as pessoas e ser uma porta aberta para um novo caminho que faz de Vânia e tantos outros artesãos e artistas populares mestres e mestras. Quando conheci Mestra Vânia e tive a alegria de escutá-la, me impressionou muito o amor que transbordava dos seus olhos, literalmente inclusive, enquanto falava do artesanato e da cultura popular brasileira. Mestra Vânia, além de se dedicar ao ensino do artesanato, tem atuado diretamente junto ao poder público para o reconhecimento e a valorização não somente do artesanato tradicional, como de toda a cultura tradicional brasileira. Como ela diz, esses dois universos, na verdade, são um só. Afinal, o artesanato tradicional floresce dos diferentes contextos culturais tradicionais, sendo parte da sua própria expressão. E muitos artistas e artesãos brasileiros mostram isso, como o próprio João das Alagoas e Mestre Vitalino. Vitalino Pereira dos Santos nasceu em 1909 no sítio Campos, a cerca de 6 quilômetros da cidade de Caruaru, em Pernambuco. Falecido em 1951, foi o primeiro artista popular do barro figurativo a ser reconhecido no Brasil. Vitalino retratava temas presentes em seu cotidiano, que era completamente atravessado pela cultura popular. Ritos de passagem, crenças populares, personagens nordestinos como o cangaceiro e o retirante, ciclo da vida como o casamento, nascimento, infância, velhice e morte, festas populares como coco, bandas de pífano e violeiros, entre outros. Filho do lavrador Marcelino Pereira dos Santos e da louceira Josefa Maria da Conceição, Vitalino começou a brincar com barro ainda bem novo. Aproveitava as sobras dos utensílios de barro que a sua mãe produzia para fazer figuras de animais da região. Na feira de Caruaru, os pais vendiam os produtos da pequena lavoura e as peças de cerâmica. E com apenas 6 anos, Vitalino começou a expor os seus brinquedos de barro ali junto com os da sua mãe. E o que começou como uma brincadeira passou a ser o ofício de Vitalino, que também era tocador de pífano autodidata. Em 1948, aos 40 anos, se mudou com a família para o Alto do Moura, também em Caruaru. E hoje é o maior polo de produção de barro figurativo do Brasil e ficou conhecida como a Escola de Mestre Vitalino. Em pouco tempo, foi reconhecido pela comunidade como mestre. Com sua presença genuína e generosa, Vitalino compartilhava seus clientes e encomendas, incentivando e reconhecendo o talento de outros artesãos da comunidade. Muitos de seus aprendizes também se tornaram artistas e mestres reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, como Zé Caboclo, Mestre Luiz Antônio e Mestre Manuel Eudócio. Muitos mestres, como Vitalino, são agentes fundamentais de mudança, que com sua criação transformam toda uma comunidade. Esse foi o caso também de Santana do Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, hoje conhecido como um importante polo de produção cerâmica.
A localidade tornou-se reconhecida pelas bonecas de cerâmica criadas por Mestre Isabel Mendes Cunha, falecida em 2014, e suas aprendizes. Dona Isabel é uma das maiores representantes da arte produzida no Vale do Jequitinhonha e um dos nomes mais relevantes da arte em cerâmica do Brasil. A sua arte foi revolucionária e potente, ao ponto de fundar uma nova tradição em Santana do Araçuaí e em toda a região. Nascida em 3 de agosto de 1924 na região de Itinga, em Minas Gerais, cuidou dos irmãos mais novos enquanto os maiores acompanhavam o pai na roça. Ela nunca tinha visto uma boneca pessoalmente, nem mesmo as de pano. Por volta dos 7, 8 anos, Isabel começou a brincar de modelar figuras no barro com porções de argila que pegava escondida da mãe, que era paneleira. Sua mãe não incentivava as brincadeiras com argila, porque colhia o barro em um terreno distante. Em 1948, Isabel se mudou para Santana do Araçuaí com o esposo Jerônimo Ferreira Braga. Em 1957, ficou viúva e a cerâmica se tornou a principal atividade para sustentar a família. Além de atuar como paneleira, carregava a água do córrego para lavar as casas, tirava tabatinga para barrear as paredes das casas, tirava lenha e plantava na roça também. Para aumentar a renda, Dona Isabel resolveu começar a levar as suas peças para vendê-las nas cidades vizinhas. Caminhava todas as sextas-feiras 12 quilômetros até a estrada Rio-Bahia, levando consigo a produção semanal de peças em sua cabeça. Chegando lá, pegava uma condução para Itaobim, Padre Paraíso ou Itinga, onde participava das feiras com maior movimento. Muitas vezes os seus filhos a acompanhavam carregando com ela as peças. Glória, uma de suas filhas, conta que precisavam estar às 7 da manhã na beira da estrada, por isso saíam de casa assim que o galo cantava. Em 1971, um encontro na feira de Itinga mudaria a sua vida. Um farmacêutico local, sabendo que haveria uma feira na grande festa de comemoração do centenário de Araçuaí, perguntou a ela se ela tinha interesse em levar as peças para expor no evento. Isabel foi na feira, teve o primeiro contato com a Codevale, Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, que comprou praticamente tudo o que tinha levado, pagando ainda mais do que ela havia pedido. E a partir daí, a Codevale passou a buscar as peças de Dona Isabel diretamente em sua casa, 1 a 2 vezes por mês. Essa parceria transformou a vida de Dona Isabel financeiramente e a sua prosperidade inspirou novos artesãos que passaram a ser seus aprendizes. Em 1975, a partir do projeto Rondon, que foi instalado em Araçuaí, Dona Isabel participou de uma mostra de trabalhos nos Sescs de São Paulo, onde conheceu o seu Jacques, dono da galeria O Bode, que se tornou um dos seus maiores clientes. Com a melhoria das vendas, Isabel pôde fazer algo que estava latente dentro de si desde criança. Voar com a sua imaginação, aterrissando com as suas mãos novas formas para além das panelas. As bonecas que nunca havia visto se fizeram visíveis através do barro. As primeiras bonecas criadas por Isabel não tinham braços, eram moringas, sendo as cabeças soltas do corpo servindo de tampa. Com o tempo, Isabel adaptou a sua técnica para fazer os braços, criou um jeito único de fazer os olhos e produziu uma verdadeira ciência na pintura das peças. As noivas se tornaram as suas peças favoritas, sendo também as mais vendidas. Também a figura materna foi para ela grande fonte de inspiração e foi com uma peça de uma mãe amamentando que recebeu o prêmio da Unesco. Transpondo os limites das feiras regionais, ela expôs em galerias e museus de arte de grandes centros urbanos. As bonecas de Dona Isabel encantaram a muitos e em pouco tempo ela tinha tantos pedidos que começou a ensinar a pessoas da família para auxiliá-la na produção. João Pereira, casado com sua filha Glória, se tornou um dos primeiros aprendizes. Mais tarde, João passou a criar as próprias peças em um espaço seu
e também se tornou um grande mestre, assim como a sua esposa Glória. Dona Isabel sempre teve vontade de aprender a ler, escrever e estudar, sonho que não pôde realizar. Por isso, quando a sua neta Andréia, filha de Glória e João, decidiu ir para Belo Horizonte estudar artes plásticas na UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, em 2004, foi uma grande alegria para a família. Para Andréia foi um desafio, uma vez que nunca tinha saído do Vale do Jequitinhonha. De todo modo, a vontade de expandir os seus horizontes foi maior que o medo. Ela se sustentou com as vendas das suas peças e recebeu o apoio de pessoas amigas. Chegou a construir um forno na própria universidade a pedido do professor de cerâmica, que viu na presença de Andréia a oportunidade de ampliar o conhecimento acadêmico que até aquele momento não incluía o saber tradicional brasileiro de queima de cerâmica no forno a lenha. Ao final do curso, em 2008, foi convidada a participar de uma exposição junto a outros artistas e depois a dar um curso de cerâmica em Portugal e Espanha, representando as artes do estado de Minas Gerais. Andréia, que sempre esteve determinada a viver junto de sua família, seguiu na capital mineira até 2012, quando decidiu voltar para o Vale. Ela voltou no tempo certo de ainda poder usufruir da convivência com a sua avó, que 2 anos mais tarde veio a falecer. As criações de Andréia trazem muito da sua relação com a maternidade e retratam muito a sua experiência familiar, marcada pelo amor e pelo carinho que sempre sentiu. E atualmente tem criado os Meninos do Pote, inspirada nos potes e moringas que a sua avó começou fazendo e nas próprias bonecas que no começo eram moringas. Andréia pensou, então as bonecas nasceram dos potes. E como ama retratar crianças e bebês, decidiu fazer bebês que nascem dos potes. Além da própria família, Dona Isabel ensinou diversas pessoas da comunidade e de outras localidades da região, onde era reconhecida por seu carinho na forma de ensinar. Hoje, os ceramistas de Santana do Araçuaí seguem prestando homenagem à grande mestra Isabel, seja na atualização constante da produção ou compartilhando seus conhecimentos com quem os procura. Embora cada artista se aproprie de forma única das técnicas aprendidas, o uso exclusivo de matérias-primas naturais, que incluem as tintas produzidas com o próprio barro, pigmentos extraídos de folhas e até da fuligem dos fogões a lenha, cor preta, faz com que se mantenha uma certa identidade na cerâmica local. O escritor Pablo Neruda, em suas escrituras, disse que a criança que não brinca não é criança. Adulto que não brinca perdeu para sempre a criança que existe dentro dele. Tanto a palavra criança como a palavra criação vêm do latim creare. E de fato, a criança traz em si a espontaneidade da experimentação e com a sua imaginação viva é capaz de criar diferentes mundos ao mesmo tempo. Os mestres e as mestras do artesanato tradicional brasileiro são seres que nutriram suas crianças e com elas o seu poder criador. Criam mundos inteiros, figuras cotidianas, mitológicas e surrealistas. Mundos que compartilham e que despertam nos corações esquecidos as suas próprias crianças adormecidas e com ela a magia da criação. E você? A sua criança e o seu poder criador estão bem acordados? Se quiserem um cadinho de magia, entra lá no portal da Artesol para conhecer mais mestres e mestras desse nosso Brasil. Um abraço imenso e até a próxima!